aparecendo aí na foto, né, desse primeiro slide. Então, ele é um alemão. O Max Weber é considerado um dos fundadores da sociologia. A gente vai ver que um pouco o vídeo que eu deixei lá para vocês tinha esse intuito, né, de começar, claro, ser uma introdução, uma apresentação das ideias do Weber, da metodologia que ele aplicou para desenvolver a sociologia. Vocês devem ter percebido, quem assistiu o vídeo e já deu uma olhada nos slides, que a metodologia dele é bem diferente do Durkheim, né? É um outro caminho, digamos assim, que ele propõe de pesquisa. O Weber, então, a vida, um pouquinho nesse segundo slide da vida e da obra do Weber. Ele é alemão, como eu tinha falado, ele viveu entre 1864, ou seja, século XIX, né? Até 1920, o início do século XX. Uma coisa que é interessante, né? O Weber, ele não foi só, digamos assim, um professor universitário, né? Um pesquisador. Ele, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, ajudou a negociar, né, a rendição da Alemanha. Então, ele também teve uma vida política bastante ativa, né? Ele acabou morrendo então, em 1920. Ele foi professor na Universidade de Berlim, né, onde ele pesquisou, deu aulas, enfim, trabalhou. As principais obras dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente vai discutir aqui, provavelmente não hoje, mas provavelmente na semana que vem. É um livro que eu mostrei no vídeo também, né, de capa verde, onde ele discute um pouco a influência da religião protestante, ou seja, ali no século XVI, né, muitos cristãos resolveram romper com a Igreja Católica, porque tinham algumas discordâncias com a Igreja Católica, e acabaram fundando o que a gente chama na sociologia de igrejas protestantes, né? O que, geralmente aqui no caso do Brasil, as pessoas costumam chamar de igrejas evangélicas, né? Mas, enfim, a, a ideia, nesse sentido aqui, mais geral, é a mesma, né? Depois, no livro Economia e Sociedade, né, onde ele fala, enfim, sobre a relação entre economias. Isso é uma coisa também, eu tinha falado quando a gente estudou Durkheim, né, e sobre o Weber, isso também permanece. Esses autores, como eles estavam ainda fundando a sociologia, né, não existia sociologia até então, até que eles tomassem a iniciativa de criar esse curso, né, de criar essa faculdade. Então é muito comum, né? O Weber também estudou direito, estudou economia, então eles estudaram outras áreas, né? E depois disso acharam necessário fundar uma ciência nova, sociologia. Então também não é estranho que o Weber fale de economia ou de direito e coisas desse tipo, porque ele tá, né? E a própria ideia da formação universitária, né? No passado não é como a gente entende hoje, em que você entra na faculdade, faz um curso específico para uma profissão específica apenas, né? Naquela época era mais permitido ou era mais comum que as pessoas estudassem mais de alguma coisa, né, ao mesmo tempo. Então, de repente você estudava ao mesmo tempo direito, economia, entre outras coisas, dentro das universidades. Então, até mesmo na área, às vezes, né, hoje em dia a gente pensa separado, né, ciências exatas, ciências humanas, mas nessa época ainda, final do século XIX, início do século XX, era muito comum que de repente um mesmo sujeito estudava, sei lá, filosofia e matemática, por exemplo. Então, é bem recente, assim, essa extrema especialização, que é um pouco do que a gente discutiu com o Durkheim, né, essa ideia de uma extrema divisão do trabalho, né, que especializa cada vez mais as pessoas em apenas uma função dentro da vida produtiva. Né? Então, o Weber também tem um livro sobre economia e sociedade e um livro sobre história geral da economia. Então, como eu disse, o Weber era muito ligado à economia, estudioso da economia, depois acabou, né, também ajudando aí a construir o que a gente chama hoje de sociologia. E aí, vamos começar já, então, com esse terceiro slide na parte de metodologia mesmo do Weber, né? Ele é bem diferente do Durkheim, ele é bem diferente do Comte, que é o que os autores que a gente já viu até aqui, né, de forma mais específica. Ele funda o que é chamado de sociologia compreensiva, né? Compreensiva, esse termo, ela vem da ideia de que para o Weber a sociologia deveria entender os sentidos, né, da ação dos indivíduos. Por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu estudo? Por que eu sou professor? Por que eu trabalho? Por que eu obedeço sei lá, o meu pai e minha mãe? Por que, né, eu sigo determinadas crenças? Enfim, a ideia do Weber, e ele acreditava, claro, nesse sentido que era função da sociologia, entender o sentido das ações. Então, por isso esse nome, né, sociologia compreensiva. Buscar os significados
daquilo que os indivíduos fazem, né? Qual é o sentido que eu dou para aquilo que eu faço? Então, certamente, pensar, por exemplo, vocês estão no ensino médio, vocês devem estar se perguntando aí, né? Logo vocês vão estar aí terminando a escola, mais 2 anos e pouco aí pela frente, vocês vão terminar a escola e aí o que vai ser da vida de vocês, né? Vocês provavelmente estão pensando em alguma profissão. Alguns provavelmente talvez vão escolher uma profissão por causa do dinheiro. É uma profissão que tem um salário melhor. Outros talvez vão escolher por uma tradição. De repente, na sua família, sei lá, tem muitas pessoas que são advogadas e você vai acabar seguindo essa tradição da família. Tem outras que vão escolher, sei lá, pelo prestígio da profissão. Então, perceba, mesmo quando a gente pensa em uma coisa, como escolher uma profissão, que é algo que vocês aí nos próximos anos vão cada vez mais pensar nisso e falar nisso até terminar a escola, muitos de vocês vão dar sentidos diferentes, né? O que leva você a escolher uma profissão? É o dinheiro? É o prestígio? É a tradição da família? Enfim, alguma vocação? Tem gente que às vezes, eu tenho uma vocação, sei lá, para seguir uma determinada área. Sei lá, eu mesmo, a minha mãe, por exemplo, dizia que desde quando eu era criança, ela achava que eu ia ser professor, assim, ela dizia que eu tinha um jeito, assim, de, sei lá, de gostar de estudar, de, de entender as coisas que levava ela a acreditar que, sei lá, que eu tinha ali um caminho para seguir nessa carreira de professor. Então, percebam, cada um de vocês provavelmente vai dar alguns sentidos aí para o porquê escolher uma profissão, né? Por que no futuro se dedicar a uma área específica de conhecimento e de trabalho. Então, e aí o objetivo do sociólogo seria entender por quê, né? Por que, sei lá, se a gente pensar medicina, né? É bem forte a chance de que alguns de vocês queiram fazer medicina. Provavelmente por conta do prestígio social, do lado financeiro, né? Uma profissão que tem um bom salário. Então, é daí que vem essa ideia de que a sociologia do Weber seria uma sociologia compreensiva, porque para ele a função do sociólogo é entender os sentidos, os significados, o motivo das pessoas fazerem o que fazem, né? Escolher uma profissão, estudar, trabalhar, ter família, enfim, qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida e que tenha um sentido social, né? Um significado simbólico, assim, para as nossas atitudes, né? E aí, porque cada indivíduo, segundo ele, é motivado por alguma coisa, né? Então, como eu falei, pode ser uma tradição, uma coisa que vem de família, pode ser um interesse racional, ou seja, você pensa, se quando você para e pensa, eu quero ser médico porque ganha dinheiro, isso é extremamente racional, né? Você está pensando, calculando ali o melhor caminho para ganhar dinheiro. Ou então pode ser por uma emoção, né? Você escolhe alguma coisa porque aquilo mexe com você, né? Com seus sentimentos. A ideia de poder, sei lá, exercer alguma atividade que vá ter um sentido muito, muito afetivo, né, para você, ou coisa desse tipo. Então, o motivo dessa atitude revela o seu significado, o seu sentido, o porquê você faz aquilo. Né? Eu estou dando, claro, tentando relacionar com exemplos que hoje dizem respeito à vida de vocês, mas dá para pensar para várias outras coisas isso, né? Em todos os sentidos da nossa vida, ou todos os momentos da nossa vida, seja na escola, na família, na igreja, no trabalho, enfim, qualquer outra coisa que vocês façam, vocês provavelmente, se vocês analisarem, vocês vão encontrar um sentido, né? O porquê vocês fazem aquilo, o porquê aquilo é importante para você, né? E pode ser por tudo isso, pode ser por uma emoção, pode ser por uma tradição, pode ser por um motivo racional, tudo isso junto, inclusive, né? E aí a ideia do Weber é que o sociólogo procura entender isso, né? Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que elas escolhem certas coisas e outras não, né? Qual é o motivo que está por trás? Então, é daí que vem essa noção dele de uma sociologia compreensiva, uma sociologia que busque entender essas motivações de cada indivíduo. Isso é interessante também, né? Quando a gente viu o Comte, o Durkheim até aqui, eles são autores que têm uma perspectiva coletiva, né? De imaginar as instituições, por exemplo. Então eles pensavam, a escola, a família, a igreja, composta por muitos indivíduos, né? Então eles pensavam nas instituições. O Weber ele tem uma coisa que é diferente, que ele pensa a partir dos indivíduos, né? Então, quando ele está falando disso aqui, de procurar o sentido das ações, ele está falando do ponto de vista individual mesmo. O que eu, por exemplo, Rafael, quais são os sentidos que eu dou para minha vida, né? Do meu trabalho, dos meus estudos, ou sei lá, qualquer outra coisa que eu faça na minha vida. Então,
O Weber tem uma ideia que é a partir de uma análise individual mesmo, né? Procurar entender o que cada indivíduo pensa ou quais são os sentidos que ele dá à sua própria vida e suas atitudes. Claro, um jeito de descobrir isso, por exemplo, é, sei lá, se a gente pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Se a gente pensar, sei lá, na sala de aula, se eu quisesse saber a opinião de vocês sobre as aulas de sociologia, eu queria saber o que cada um de vocês pensa. Eu poderia aplicar um questionário. Então, sei lá, eu ia colocar algumas perguntas, né? E aí vocês iam colocar, cada um ia colocar a sua resposta, e a partir daí eu ia saber o que cada um de vocês, né, pensa ou acha da disciplina de sociologia, né? Então, seria uma forma de captar, através de questionários, por exemplo, o que cada indivíduo pensa sobre um determinado assunto, né? É o que, por exemplo, muitas vezes acontece em pesquisa de opinião, né? A ideia é de que nas pesquisas de opinião, entrevistadores saem perguntando coisas sobre o que as pessoas pensam sobre os mais diversos assuntos, né? Isso ajuda, por exemplo, políticos a pensar em estratégias de campanha, ajuda empresas a venderem produtos, né, que sejam mais próximos daquilo que as pessoas em geral querem. Então, tem várias funções também nesse sentido. E aí, a metodologia do Weber é bem diferente, né? Ele criou a ideia de um tipo ideal. O que seria, né, um tipo ideal? Um tipo ideal, segundo o Weber, fazer uma tipologia é algo típico da ciência, né? Fazer uma tipologia é fazer uma classificação. Então, quando você consegue classificar alguma coisa, você dizer que ela é algum, sei lá, isso aqui é uma casa, isso aqui é um prédio, isso aqui é um galpão. É uma tipologia, né? Você, para diferentes formas de prédios, ou construções, digamos assim, você dá um nome diferente, porque elas têm características diferentes. Isso é criar uma tipologia. Ou então, sei lá, quando você almoçou hoje, né? Você tem uma tipologia do tipo de alimento. Ah, isso aqui é um vegetal, isso aqui é salada, isso aqui é carne. Isso aqui, quando você consegue dar esse tipo de referência, né, bem abstrata mesmo, de um conceito, você está criando uma tipologia para qualquer coisa. Pode ser para o tipo de alimento, tipos de construção, tipos de roupa, e por aí vai, né? Cada tipologia que a gente constrói, em geral, ajuda a gente a explicar uma coisa diferente, né? Isso é usada tanto no nosso dia a dia, para coisas práticas, como eu falei, cozinhar, você saber o que você está cozinhando, até na ciência, né? Que é justamente a ideia do Weber. A ciência, basicamente, para ele, funciona a partir dessa lógica, né? De criar, fazer classificações das coisas, né? Então, o tipo ideal, e ideal por quê, né? Então, fazer uma tipologia é fazer uma classificação. Ideal, o que tem a ver isso, né? Ideal é no sentido de que, para ele, o pesquisador nunca vai conseguir entender toda a realidade, né? Isso também é bem interessante na perspectiva do Weber, né? Porque é diferente do Durkheim e do Comte, que achavam que o Marx, depois que a gente vai ver, também pensa assim, né? De que era possível entender toda a realidade com o conhecimento científico. O Weber acha que não, né? Por isso, ideal, porque você vai construir um modelo de explicação da realidade, classificação das coisas, mas ele nunca vai corresponder a tudo, né? Ele sempre vai estar num campo das ideias. E você, eventualmente, como pesquisador, vai priorizar algumas coisas, né? Algumas características, e vai deixar outras de fora. Então, é ideal nesse sentido, você nunca vai ter. É sempre um pensamento abstrato, um modelo que serve de referência para analisar a realidade, mas ele nunca será completo, né? Ele nunca será é, uma explicação total da realidade, né? Então, nesse sentido que ele é ideal. Ele é algo mais do campo abstrato, do pensamento mesmo, e que possivelmente você nunca vai conseguir explicar toda a realidade a partir de um conceito, né? Então, o tipo ideal tem a ver com uma construção teórica, abstrata, né? Que você faz a partir da realidade, você observa regularidades, ou seja, você vai lá observar que uma coisa acontece todo dia, toda hora, ou com muita frequência, né? Ou seja, sei lá, se a gente pensar na sala de aula, né? Em geral, a gente consegue entender o que é uma sala de aula porque vocês repetem o mesmo comportamento, né, todo dia. Claro, agora a gente está numa situação um pouco diferente por causa da pandemia, mas quando as aulas voltarem ao normal, a gente, em geral, sabe que é uma sala de aula, a gente encontra ali crianças, adolescentes, uniformizados, todos com a mesma roupa, e vão, sei lá, no caso do Brasil, né, geralmente as escolas de segunda a sexta, né, então
geralmente na maior parte no horário da manhã. Então, ou seja, quando você consegue perceber que certas coisas se repetem, a partir daí você vai conseguindo construir explicações para aquilo, né? Observando que tem um padrão de comportamento. Isso vale para qualquer coisa, para como funciona uma escola, uma empresa, enfim, uma igreja ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar na nossa sociedade. Ah, e aí, claro, você vai observando essas regularidades e vai observando o que diferencia uma coisa da outra, né? Então, o que diferencia, sei lá, uma escola de uma empresa? O que diferencia uma escola de uma igreja? O que diferencia uma escola é, sei lá, da rua, né? Então a gente vai percebendo diferenças de construção arquitetônica, diferenças de comportamento, diferenças de público, né? Quem frequenta aqueles espaços. Então, você, na medida que vai também observando regularidades, coisas que se repetem, ao mesmo tempo você vai percebendo que tem distinções, né? E aí construindo esses ideais. Ah, então isso é uma escola, porque em escola você tem estudantes, né? Sei lá, numa empresa você não tem estudantes, numa empresa você tem trabalhadores. Isso já é, ao mesmo tempo, perceber que há um padrão em cada lugar da sociedade e que também há distinções entre esses lugares, né? Entre uma escola e uma empresa, nesse caso. O tipo, então você vai observar a realidade para construir modelos, ou seja, observar padrões de repetição e ao mesmo tempo o que é diferente de um modelo para outro, né? De um padrão de comportamento para outro. Como eu falei, o tipo ideal nunca vai representar, segundo o Weber, rigidamente a realidade. Né? Ele vai te ajudar a classificar, a entender algumas coisas, mas ele nunca vai te explicar totalmente. Sempre você vai deixar alguma coisa de fora, né? Então, quando você pensa no, sei lá, se eu perguntar para vocês, o que é uma família, por exemplo, né? Muitos de vocês, sei lá, vão imaginar que família ah, são, sei lá, pessoas que têm pai, mãe, filhos, né? Provavelmente a maioria de vocês vai ter uma ideia mais ou menos essa de família. Se você me responder algo assim, você explicou todas as formas de família? Não, né? Você explicou um tipo de família. Essa que geralmente a maior parte das pessoas na nossa cultura imagina, constituída por um marido, uma esposa, e seus filhos, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje em dia muito comum, tem muita gente que casa e não tem filho. Então, às vezes, um sujeito lá e a esposa dele casaram, mas decidiram que não vão ter filhos. Não é um plano, né? Daquele casal. Eles deixam de ser uma família por isso? Não, né? Só mostra que, ou seja, que o seu conceito de família deixou alguns grupos de fora. Então, percebam, essa é mais ou menos a ideia que o Weber trabalha, né? A ideia de que, ah, quando a gente pensa em classificações, então percebam, quando você constrói uma ideia de tipo ideal, e aí, sei lá, você faz um tipo ideal, ou seja, uma classificação do que é uma família, e você classifica a família como um homem, uma mulher e filhos, percebe que não é uma explicação completa, né? Claro que aqui eu estou exagerando, porque provavelmente, quando a gente pensa no ideal de família, hoje em dia a gente tem que pensar em mais possibilidades, né? Isso também é um conceito que vai mudando ao longo do tempo, né? Provavelmente, talvez daqui, sei lá, 40, 50 anos, a ideia que a gente tem hoje de família vai ser diferente, né? Assim como, se a gente pensar, sei lá, 100 anos atrás, a ideia que as pessoas tinham de família também era diferente, né? Em relação ao que a gente imagina hoje. Então, eu percebo, essa é a ideia do Weber, então, de que o tipo ideal nunca vai explicar toda a realidade, porque provavelmente você vai enfatizar alguns fatores e acabar deixando outros de fora. Claro, o ideal é que quanto mais completo, melhor. Mas ele, segundo ele, é impossível você entender tudo, né, em um conceito só. Então vamos lá. Isso aqui antes de retomar o conceito de fato social. Então o Weber criou uma tipologia só para mostrar na prática, então como que ele é, colocou isso, assim como eu fiz com o Durkheim, né, falando sobre fato social e dando alguns exemplos. Vou fechar aqui o Weber então essa parte para ficar mais ou menos nesse ritmo também. Uh, Olha só, ele criou uma tipologia de autoridade, ou seja, segundo Weber, a gente tem 4 tipos de autoridade na sociedade que a gente vive, né? Ah, uma, né? Ou seja, o que é uma, né, 3 tipos aqui no caso, né? A autoridade é o conceito, é o poder aceito, né, pelas pessoas como legítimo. Então, por exemplo, quando você aceita o poder do seu pai e da sua mãe, né, você obedece a eles, respeita ao que eles te pedem,
isso seria uma ideia de um poder legítimo, ou seja, você está reconhecendo que seu pai e sua mãe têm um poder legítimo sobre você, né? Quando você escuta eles, obedece o que eles te pedem. Então, isso seria a ideia de autoridade, segundo o Weber, né? É aquele poder que é aceito como legítimo. Mas qual que seria o contrário disso, então? Por exemplo, quando algumas pessoas, sei lá, vão imaginar aqui uma coisa que é bem comum, uma pessoa desobedece, sei lá, a polícia, né? Então, nesse caso, a pessoa não está reconhecendo o poder da polícia como poder legítimo, né? Aí, claro, no caso da polícia, ela acaba usando a força para se impor. Mas, ou seja, quando você, em alguma situação, não obedece alguém porque você não respeita aquela pessoa ou aquela autoridade, então ela não é considerada uma autoridade, né? Porque ela não consegue exercer sobre você uma legitimidade, né? Algo que é legítimo é algo que é aceito pelas pessoas. Então, segundo Weber, ele mostrou que tem uma tipologia, ou seja, tipos ideais de autoridade. Então, por exemplo, autoridade tradicional é aquela que vem do costume, que é o que eu acabei de falar, do pai e da mãe, né? Geralmente a gente obedece nosso pai e nossa mãe, e às vezes não só quando a gente é criança, não só quando a gente é adolescente, mas então, às vezes a gente obedece o pai e a mãe para a vida inteira, né? Mesmo depois, quando você for uma pessoa adulta, possivelmente você vai continuar ouvindo, respeitando seu pai e sua mãe, né? Então, isso seria uma autoridade tradicional, quando o respeito que você tem pela pessoa e quando você aceita aquele poder que ela exerce sobre você, vem de um costume, de um hábito, de uma tradição da sua sociedade, que é o caso mais óbvio aí da família, né? Em geral, a maior parte de nós obedece à família, porque isso vem na questão de uma tradição, de um costume. Uma autoridade carismática é aquela baseada em que as pessoas obedecem a alguém por conta das qualidades da pessoa, né? Não sei se vocês já sentiram isso ou já perceberam isso alguma vez, mas tentem lembrar se já aconteceu de você, às vezes, conhecer alguma pessoa que ela tem uma, sei lá, um carisma, né? Como a própria palavra já indica ali. É uma pessoa que, de repente, fala muito bem, é muito simpática, é muito legal. E por conta dessa característica especial dessa pessoa, de se comunicar muito bem, de falar muito bem sobre alguma coisa, ela consegue convencer os outros a obedecerem, né? É disso que o Weber, então, está falando. Uma autoridade carismática é aquela pessoa que tem uma qualidade, ela é muito simpática, ela fala muito bem, ou alguma outra coisa, alguma outra qualidade que ela tenha que faça com que outras pessoas a obedeçam, né? Ou seja, e aí as pessoas aceitam, então, essa legitimidade por conta de uma qualidade que a pessoa tem, que envolve os outros e faz com que a obedeçam, né? Isso é típico da política, né? Geralmente líderes políticos são líderes carismáticos, né? Não é fácil, você certamente tem que ter alguma qualidade especial para fazer com que um monte de gente siga suas ideias, né? Ou, enfim, escolha votar em você por algum motivo. Então, geralmente na política é muito associada a ideia de um líder carismático, né? Você precisa ser alguém que se comunica bem, que fala bem, que convence os outros a seguir as suas ideias, né? Então, geralmente esse tipo de liderança, de autoridade carismática, é uma típica liderança de quem segue o caminho da política, né? E por fim, o Weber disse, por exemplo, que existe uma autoridade legal, ou seja, é aquela que vem do cargo que a pessoa ocupa, né? Então você obedece a alguém só porque a pessoa tem um cargo, que seria o caso, sei lá, por exemplo, do professor na sala de aula, né? Em geral, os alunos respeitam o professor por conta do cargo, né? Então você precisa, sei lá, pede para ir no banheiro, pede para fazer alguma outra coisa para o professor, a autorização dele. Em geral, não tem muito a ver hoje com a tradição, né? Não é necessariamente uma tradição, aqui na nossa cultura, pelo menos. É, ou carisma, nem, quer dizer, tem professores que conseguem, né, ser bem carismáticos e com isso envolvem bastante os alunos. Mas, em geral, tem a ver, a princípio, pelo menos, tem a ver com o cargo, né? Você, às vezes, nem o primeiro dia de aula, você nem é um professor novo, você não conhece, você, em geral, vai ouvir ele, vai obedecer em alguma medida por conta disso, né? Porque ele é seu professor, por conta do cargo, né? Então, isso seria uma autoridade legal. Então, eu percebo, e claro, essas autoridades podem se misturar, né? Tem momentos da nossa vida que a gente vai obedecer alguém por causa do cargo, mas pode ser por conta do carisma da pessoa, pode ser também por uma questão tradicional, pode misturar essas coisas também. Mas, em geral, segundo o Weber, então, os sentidos, né? E aí percebam, entender isso ajuda a entender o que eu estava falando lá no início, né? Que para o Weber a sociologia dele é uma sociologia compreensiva. Porque, por exemplo, se você analisa a relação de duas pessoas e você percebe que uma delas obedece à outra, uma delas tem autoridade sobre a outra, por conta de uma tradição,
você entender o sentido, né, o significado daquela ação. Tem a ver com uma ação tradicional. Ou então, sei lá, você percebe que algumas pessoas seguem, obedecem uma outra pessoa por conta do carisma dela, então é uma autoridade carismática. Então, tentem fazer daqui para frente essas relações, né? Olhar para as relações entre as pessoas e buscar qual que é o sentido que está ali, né? Por que, que uma pessoa obedece a outra? Será que é por causa da tradição? Será que é por conta do carisma? Será que é por conta do cargo, né? Uma dominação legal? Então, tentem fazer esse exercício daqui para frente. Então, é mais ou menos essa metodologia do Weber, né? Observar, então, padrões de comportamento e criar esses tipos ideais, ou seja, essa tipologia dos sentidos das ações em sociedade. Então, vamos lá. Vou